vendo as multidões, estavam mais para baixo. Logo depois as multidões foram subindo e passaram a ouvir tudo isso. E ele continuou a dizer: vocês querem ser felizes? Alguém diria, tem que tirar o Império Romano, não dá para ser feliz com o Império Romano dominando o mundo. Para Jesus, o Império Romano estava ali, mas ele passava batido, como se nem existisse. Jesus nunca puxou um assunto sobre César, o imperador, o Kaiser. Ele respondeu. Respondeu quando vieram provocá-lo com aquela história da moeda. E ele olhou, sabendo que era uma armação, e disse: escuta, de quem é a cara impressa nessa moeda? Aí eles disseram: é do imperador César. Aí ele disse: então dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Virou de costas e foi embora. Isso não era um tema para ele, não tinha nada a ver. E não era uma discussão. E para ele também não era um impedimento para nenhuma forma de verdadeira felicidade na experiência de Deus no ser. Dava para ser feliz apesar de César, apesar dos romanos, apesar de qualquer potestade, de qualquer poder humano, ou de qualquer principado ou potestade espiritual. Dava para praticar isso tudo sendo pobre, sendo remediado, sendo rico, como aconteceu, por exemplo, com Mateus, que era o cara mais rico da Galileia. É o que se diz. O coletor de impostos, Mateus, a quem se atribui esse evangelho, que eu estou expondo, era o maioral dos publicanos da Galileia. Portanto, era um dos homens mais ricos de Israel. E do norte de Israel, com certeza. E Jesus chamou o cara, e o cara lá deixou tudo e veio. O Zaqueu, lá em Jericó, que a quem Jesus chamou: desce daí, desse sicômoro, porque hoje eu vou jantar na tua casa. Aí o cara baixinho desce correndo, vai estupefato, leva Jesus para casa, manda preparar um banquete para Jesus e seus apóstolos, e a conversa vai rolando. O texto de Lucas não nos diz sobre o que conversaram, mas era evangelho misturado com a vida, enquanto se tomava vinho. Porque em qualquer ocasião, numa casa em Israel, se fosse uma casa minimamente capacitada a oferecer sem faltar alimento, se bebia mais vinho do que água. As águas não eram tão potáveis, não eram tão boas, os vinhos eram muito mais seguros. É por isso também que o apóstolo Paulo diz a Timóteo: você anda doente demais, Timóteo. Eles viajavam muito. Não fica bebendo essa água da estrada, das fontes, por onde você passa, porque nem todas estão boas para serem consumidas. É melhor você beber vinho, por causa das tuas frequentes enfermidades. Você está adoecendo demais, era provavelmente muita diarreia, muito problema no trato intestinal. E Paulo diz: o vinho vai te fazer mais bem. Pois bem, na casa de Zaqueu, eles estão ali comendo, bebendo, quando de repente, dentre tudo que Zaqueu já tinha ouvido Jesus dizer, e também na casa dele, ele se põe em pé e diz: Senhor. Aí todo mundo para ver o carinha que estava se agigantando, aquele homem pequenininho, estava se agigantando, estava entrando para a história do céu, da terra e de todas as dimensões. Senhor, resolvo dar metade dos meus bens aos pobres. É preciso ser muito, muito, muito corajoso e cheio de fé. E é preciso que alguma coisa radical, visceral, tenha mexido com as entranhas da consciência do indivíduo, para que ele, sendo rico, como era o caso de Zaqueu, que era o mais rico da cidade dele,
e diz: eu decido dar metade, pá, para os pobres. E se em alguma coisa eu defraudei alguém, qualquer pessoa, eu vou restituir 4 vezes mais. 4 vezes mais. O que dava para ele a certeza de que ele tinha cometido muitos erros, mas que ele não era um cara que só tinha roubado, ele também tinha trabalhado. Ele tinha feito alguma coisa, porque já dava metade para os pobres e agora se dispunha, se tivesse defraudado alguém, restituir 4 vezes mais, é porque ele também sabia que tinha feito coisas erradas, mas elas não eram exatamente as coisas erradas que se generalizariam a tal ponto que ele empobreceria de vez. Mas o fato é que, sendo ou não sendo, ele estava disposto a qualquer coisa para não perder a prosperidade verdadeira. O galardão que Jesus prometia e que só cabe no coração, que não é de baús de felicidade, só cabe no coração.